Uma mulher grávida de 8 meses descobriu o marido com a melhor amiga, desmoronando seu mundo. No momento mais vulnerável, em trabalho de parto prematuro, os traidores aparecem na maternidade. Entre contrações de dor e coração partido, emoções explodem quando olhares se cruzam. Uma história sobre perdão, dignidade e escolhas difíceis que mudará vidas para sempre. Prepare-se para uma jornada de emoções intensas que vai tocar seu coração. Inscreva-se, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. Era um típico entardecer de domingo em Ouro Preto, com o sol se pondo sobre as igrejas barrocas, quando resolvi fazer uma surpresa para meu marido. 8 meses de gravidez não impediam minha ansiedade em compartilhar a notícia. O enxoval do bebê estava finalmente completo. Tinha passado o dia inteiro arrumando cada peça de roupa, cada manta e cada sapatinho no armário que decorei com tanto carinho. Meses de economia para que nada faltasse à nossa primeira filha. Gabriel disse que estaria trabalhando em um projeto urgente no escritório, algo sobre prazos e clientes importantes. A mesma história de sempre. Dirigi pelas ruas de paralelepípedos, acariciando minha barriga enquanto pensava em como seria bom dividir aquele momento com ele. O prédio comercial estava quase vazio, como era de se esperar num domingo. Reconheci seu carro na vaga de sempre, e, para minha surpresa, ao lado estava estacionado o carro dela, Mariana, minha melhor amiga desde os tempos do colégio. Que coincidência, pensei inicialmente. Ela deve ter vindo ajudar com alguma coisa do projeto. Um calafrio inexplicável percorreu minha espinha enquanto subia no elevador. A porta da sala estava entreaberta. Bastou um olhar para que meu mundo desmoronasse completamente. Não havia projeto urgente, apenas traição. Gabriel e Mariana entrelaçados no sofá do escritório, o mesmo sofá onde já sentei tantas vezes esperando por ele para irmos jantar. O barulho da minha bolsa caindo no chão os alertou da minha presença. Seus olhos demonstraram primeiro surpresa, depois pânico. Não consegui pronunciar uma palavra sequer. Minhas pernas, já cansadas do peso da gravidez, mal conseguiam me sustentar. Saí correndo, ignorando seus chamados desesperados, as lágrimas embaçando minha visão enquanto dirigia de volta para casa. É engraçado como em um segundo toda a sua vida pode ruir como um castelo de cartas. O casamento de 7 anos, a amizade de 2 décadas, os planos para o futuro. Tudo desmoronou naquele momento. Voltei para nossa casa, agora apenas minha casa, e sentei no meio do quarto do bebê, entre ursinhos de pelúcia e móveis coloridos. Que ironia do destino. Enquanto eu preparava um ninho para nossa família, eles destruíam suas fundações. O choque inicial deu lugar à raiva, depois à dor profunda. Por 3 dias, ignorei as ligações incessantes de ambos. Gabriel dormiu, na casa de um amigo, respeitando o meu espaço, pelo menos isso, enquanto Mariana inundava minha caixa postal com mensagens de áudio carregadas de culpa. Foi um erro. Nunca quisemos te magoar. Aconteceu sem querermos. As desculpas vazias só aumentavam minha angústia. Quem trai sem querer? Quem magoa uma amiga grávida de 8 meses por acidente? Minha sogra, Dona Cecília, uma senhora, tradicional e matriarca respeitada na comunidade mineira, apareceu em minha porta com quitutes caseiros e palavras de conforto, sem saber exatamente o que havia acontecido. Desentendimentos acontecem, minha filha. Vocês vão se acertar. Se ela soubesse, não tive coragem de contar. Não queria expor minha humilhação, nem mesmo para ela, que sempre me tratou como filha. Foi durante um café com minha sogra que senti as primeiras contrações. 1 mês antes do previsto, minha filha decidiu que era hora de vir ao mundo. Entre a dor física e emocional, fui levada às pressas para a maternidade. Numa cidade pequena como Ouro Preto, as notícias corriam rápido pelas ladeiras de pedra-sabão. Em questão de horas, a sala de espera estava cheia de amigos e familiares, todos com olhares de pena mal disfarçados. Parece que o segredo não era mais tão secreto assim. E então, como num roteiro mal escrito de novela, chegaram eles. Gabriel e Mariana lado a lado, com expressões de arrependimento genuíno. Que conveniente, pensei. A traição seguida da redenção, tudo em tempo para o nascimento do bebê. Quase ri da situação, se não estivesse ocupada demais com as contrações. O parto foi complicado, durando quase 20 horas. Durante esse tempo,
Descobri pela enfermeira que Gabriel não saiu da sala de espera em nenhum momento, recusando-se a comer ou dormir. Seu marido está realmente preocupado, disse ela com um sorriso cúmplice. Queria responder que ele deveria ter pensado nisso antes de se deitar com minha melhor amiga, mas guardei o comentário para mim mesma. Quando finalmente segurei minha filha nos braços, algo inesperado aconteceu. A enfermeira entrou com um arranjo enorme de flores e um cartão. Não era de Gabriel, mas de Renato, um antigo colega da faculdade que havia se tornado médico no hospital. O cartão dizia que ele sempre guardou sentimentos por mim e que soube do que aconteceu. Estou aqui para o que precisar, ele escreveu. Mais uma ironia. Enquanto meu casamento desabava, surgiam novas possibilidades que nunca imaginei. As semanas seguintes foram um turbilhão. Voltei para casa com Helena, minha filha, e encontrei Gabriel acampado na sala, determinado a reconquistar minha confiança. Ele havia arrumado tudo, limpado a casa, preparado o quarto da bebê, como se a arrumação doméstica pudesse consertar um coração partido. Durante uma discussão acalorada, ele revelou que o caso com Mariana tinha sido um único momento de fraqueza, precipitado pelo estresse e medo da paternidade iminente. Um único momento? Questionei com toda a ironia que consegui reunir. Que interessante. Você precisou de quantos únicos momentos para superar seu medo da paternidade? 5, 10? Ou você perdeu a conta? No mesmo dia, recebi uma visita inesperada. Mariana trazia consigo documentos revelando que estava deixando seu emprego na cidade para aceitar uma proposta no exterior. É o melhor para todos nós, ela disse, evitando meu olhar. Estou indo para Londres na próxima semana. Observei sua mão trêmula ao me entregar os papéis. Parte de mim queria gritar, expulsá-la. Outra parte queria simplesmente chorar, pela amizade perdida. Em vez disso, apenas assenti e fechei a porta quando ela saiu. Algumas partidas não merecem despedidas. 3 meses se passaram. A rotina com Helena havia estabelecido uma trégua silenciosa entre mim e Gabriel, que agora dormia no quarto de hóspedes. Nosso relacionamento se resumia a conversas práticas sobre fraldas, mamadeiras e consultas pediátricas. Ele era um pai, dedicado, isso eu não podia negar. Via em seus olhos o amor genuíno pela filha, o mesmo olhar que um dia foi dirigido a mim. Durante o batizado de Helena, um evento importante na tradicional comunidade católica de Ouro Preto, Renato apareceu, causando visível desconforto em Gabriel. O médico havia se tornado um visitante frequente, sempre com a desculpa de verificar a saúde da bebê. Sua presença me dava uma estranha sensação de vingança silenciosa, especialmente quando notava o ciúme mal disfarçado nos olhos do meu marido. Após a cerimônia, durante o almoço na casa de Dona Cecília, encontrei por acaso mensagens, antigas em um tablet esquecido na mesinha de centro. Para minha surpresa, descobri que a traição não tinha sido um evento isolado, mas algo que vinha acontecendo há meses. Mensagens, fotos, planos de encontros, tudo ali, documentado com a precisão de um diário. Meu estômago embrulhou. 7 anos de casamento. E eu nunca tinha realmente conhecido o homem com quem compartilhava a cama. Com a calma calculada de quem já não tem mais nada a perder, fotografei cada mensagem com meu celular. Evidências. Não sabia ainda para quê, mas algo me dizia que seriam úteis. Está tudo bem, minha querida? Perguntou Dona Cecília, notando minha palidez. Sim, só um pouco cansada, respondi guardando o celular. Cuidar de bebê não é fácil. Ela sorriu compreensiva, sem imaginar a tempestade que se formava dentro de mim. Confrontei Gabriel durante o festival de inverno da cidade, em plena Praça Tiradentes. Não foi planejado. Ou talvez tenha sido, pelo meu subconsciente. Estávamos ali, entre turistas e moradores locais, quando uma amiga comum passou com o marido, ambos sorridentes. Como vocês conseguem ser tão felizes depois de tantos anos? Perguntei ao casal. Honestidade, respondeu o marido dela, sem saber o gatilho que acionava. Gabriel engoliu em seco ao meu lado. Honestidade, repeti, sentindo o sangue ferver nas veias. Interessante esse conceito, não é, Gabriel? Deve ser algo que você leu em algum livro, porque certamente não é algo que pratica. As palavras saíram antes que pudesse contê-las, altas o suficiente para que as mesas próximas escutassem.
Mostrei as mensagens no celular, enumerando cada mentira, cada encontro secreto. A cena logo se tornou o assunto principal nas rodas de café da cidade histórica. Foi então que Mariana, que eu acreditava estar no exterior, surgiu na multidão. Aparentemente, sua viagem havia sido adiada. Ela confessou ali mesmo que as mensagens que encontrei eram de uma época anterior ao nosso casamento, quando eles tiveram um breve relacionamento que nunca me contaram. Isso não muda o que fizeram 8 meses depois, respondi, surpreendendo a mim mesma com a frieza na voz. A data da traição é apenas um detalhe no catálogo das suas mentiras. Os meses seguintes foram de reconstrução, não do meu casamento, mas de mim mesma. Gabriel se mudou definitivamente para um apartamento no centro, próximo o suficiente para visitar Helena diariamente. Renato, o médico, tornou-se uma presença cada vez mais constante. Sua gentileza era um bálsamo para meu orgulho ferido, embora eu soubesse que não estava pronta para um novo relacionamento. Algumas feridas precisam de tempo para cicatrizar completamente. 6 meses após o nascimento de Helena, enquanto participava de uma tradicional procissão religiosa pelas ruas de pedra de Ouro Preto, recebi uma ligação de Renato. Afastei-me da multidão para atender, sentindo o coração acelerar sem motivo aparente. Ele confessou que estava apaixonado por mim desde os tempos da universidade e propôs que recomeçássemos nossas vidas em outra cidade. Recebi uma proposta de trabalho em São Paulo. Venha comigo, você e Helena. Podemos ter um novo começo, longe de tudo isso. A proposta pairou no ar como uma possibilidade tentadora. São Paulo. Anonimato. Recomeço. Naquela noite, ao contar para Gabriel sobre a proposta, esperava uma explosão de ciúmes, talvez até uma tentativa desesperada de me convencer a ficar. Em vez disso, ele caiu de joelhos. Entre lágrimas, revelou que havia descoberto um problema sério de saúde e que seu medo de me deixar sozinha com nossa filha havia sido o catalisador para seu comportamento autodestrutivo. Câncer. A palavra pairou entre nós como um espectro, sombrio. Os exames haviam detectado um tumor no cérebro. Precisaria de cirurgia e tratamento intensivo, com prognóstico incerto. Não estou te contando isso para te fazer ficar, ele disse, enxugando as lágrimas. Só queria que soubesse que nunca deixei de te amar. Meu medo de partir e te deixar sozinha me fez afastar você antes que a doença o fizesse. Uma explicação. Conveniente demais, pensei inicialmente. Mais uma manipulação para manter controle sobre mim. Mas os exames que ele mostrou eram reais. As consultas marcadas, os especialistas contatados, tudo confirmava sua história. O diagnóstico médico mudou nossa perspectiva. Não por amor, mas por compaixão básica, adiei qualquer decisão sobre São Paulo. Nos 9 meses seguintes, precisei equilibrar os cuidados com Helena, agora com mais de 1 ano, e com Gabriel, que enfrentava tratamentos difíceis. Quimioterapia, radioterapia, medicações que o deixavam irreconhecível. O homem forte e seguro que conhecia havia se transformado em uma sombra pálida e frágil. Ver seu sofrimento diário amorteceu parte da minha raiva, embora não tenha apagado completamente a mágoa. Durante esse período, para minha surpresa, Mariana retornou definitivamente à cidade. Sua viagem ao exterior havia sido cancelada por motivos que ela não explicou. Mais surpreendente ainda foi quando ela se ofereceu para ajudar, tornando-se um pilar de apoio, cuidando de Helena enquanto eu acompanhava Gabriel nas consultas. Não estou fazendo isso para me redimir, ela disse certa vez, enquanto brincava com minha filha. Algumas dívidas não podem ser pagas. Estou fazendo porque ainda me importo com vocês, mesmo que não mereça mais um lugar na sua vida. Renato, por sua vez, manteve-se profissional. Ao descobrir sobre a doença de Gabriel, ele colocou de lado seus sentimentos pessoais e tornou-se o especialista responsável pelo caso, usando seus contatos para garantir o melhor tratamento possível. A ironia da situação não me escapava. O homem que queria me levar para longe agora lutava para salvar a vida do homem que havia me traído. Quando completou 1 ano e meio do nascimento de Helena, durante a tradicional festa do 12 que celebra a Fundação de Ouro Preto, recebi uma notícia que mudou tudo novamente. Resultados de exames mostravam que o tratamento havia sido bem-sucedido. O tumor havia diminuído significativamente e as perspectivas eram positivas.
Gabriel chorou ao saber do resultado, não de alívio, mas de culpa renovada. Perdi tudo o que importava por medo de algo que talvez nem me tire a vida, ele disse. Na mesma noite, Mariana me confessou que estava deixando definitivamente a cidade, pois percebeu que sua presença, apesar da reconciliação parcial, ainda causava tensão em nosso convívio. Você é forte, mais forte do que qualquer um de nós, ela disse antes de partir. Essa força me intimidava, sabia? Sempre te achei invencível. Agora sei que você é apenas humana, como todos nós, mas com uma capacidade de perdoar que poucos possuem. Perdoar. A palavra ecoou em minha mente por dias. Tinha realmente perdoado? Ou apenas aceitado o inevitável, adaptando-me às circunstâncias como sempre fiz na vida? Em um momento de introspecção, durante a Semana Santa, enquanto as procissões passavam pelas ladeiras históricas, percebi que minha força interior, minha capacidade de seguir adiante e minha dedicação à família haviam sido testadas ao extremo. Os meses de cuidado com Gabriel haviam criado uma nova dinâmica entre nós. Não era amor romântico. Esse havia sido enterrado naquela tarde de domingo no escritório. Mas uma espécie de companheirismo forjado na adversidade. Ele havia mudado, ou pelo menos parecia genuinamente arrependido. As sessões de terapia, que começou durante o tratamento, o ajudaram a enfrentar não apenas o medo da morte, mas também seus padrões de comportamento destrutivos. Renato, percebendo a mudança em nossa dinâmica familiar, afastou-se gradualmente. Eventualmente, soube que ele havia começado a sair com uma enfermeira do hospital. A notícia não me causou dor, apenas uma leve nostalgia pelo que poderia ter sido em outra vida, sob outras circunstâncias. Quando Gabriel estava suficientemente recuperado, decidimos ter uma conversa franca sobre nosso futuro. Não espero que voltemos a ser o que éramos, ele disse, sentado no banco da praça onde tivemos nosso primeiro encontro, há quase uma década. Só quero fazer parte da vida de vocês, da forma que você permitir. Depois de muito refletir, propus um recomeço gradual. Gabriel voltaria para casa, mas no quarto de hóspedes. Estabelecemos regras claras: terapia conjunta, comunicação honesta, espaço individual respeitado. Não era um conto de fadas com final feliz, mas um acordo pragmático entre dois adultos que compartilhavam uma filha e um passado complicado. Decidimos, após meses de terapia conjunta, renovar nossos votos na mesma igreja onde nos casamos, sob os olhares atentos da comunidade que acompanhou nossa jornada de dor e reconciliação, não como uma celebração de amor eterno, mas como um compromisso renovado de honestidade e respeito mútuo. Uma segunda chance, com os olhos bem abertos. A cerimônia de renovação foi íntima, mas significativa. Entre os convidados, para minha surpresa, estava Mariana, que retornou especialmente para o evento, e Renato, que veio com sua nova noiva. A presença dele simbolizava o fechamento de um ciclo doloroso. Quando todos começavam a se retirar, Gabriel me entregou um envelope. Dentro, encontrei passagens para Paris, uma segunda lua de mel, e uma carta, onde ele prometia passar o resto de sua vida compensando os erros do passado. Paris foi um recomeço. Longe das ladeiras de Ouro Preto e dos olhares conhecidos, permitimos-nos redescobrir um ao outro. Não como os jovens apaixonados que éramos, mas como sobreviventes de uma tempestade que quase nos afogou. As conversas à beira do Sena, os passeios pelos jardins de Luxemburgo, cada momento era uma pequena reconstrução do que havíamos perdido. Ao retornarmos ao Brasil, descobri que estava grávida novamente. A notícia veio com sentimentos mistos, alegria pela nova vida, apreensão pelo futuro. Gabriel, agora em remissão completa, recebeu a notícia com lágrimas nos olhos. Não mereço essa segunda chance, ele disse, acariciando minha barriga ainda plana. Mas prometo aproveitá-la ao máximo. A gravidez transcorreu sem complicações, diferente da primeira. Onde antes havia ansiedade e depois traição, agora havia uma calma vigilante. Não era confiança cega, mas uma decisão consciente de seguir adiante, um dia de cada vez. Gabriel acompanhou cada consulta, decorou o quarto do bebê com as próprias mãos. Esteve presente de uma forma que não esteve da primeira vez. Nosso segundo filho, Miguel,
nasceu em uma tarde ensolarada de abril. Diferente do nascimento tumultuado de Helena, este foi tranquilo, quase sereno. Quando segurei Miguel nos braços pela primeira vez, com Helena de 3 anos ao lado da cama, observando curiosa seu irmãozinho, e Gabriel segurando minha mão, senti que havíamos chegado a algum lugar que não imaginava ser possível 2 anos antes. 2 anos após aquele fatídico dia no escritório, nossa família estava reunida no batizado de Miguel. Olhando ao redor, vi Helena correndo entre as colunas barrocas da igreja, Gabriel segurando nosso recém-nascido, e entendi que algumas vezes o perdão não é apenas um presente que damos aos outros, mas uma dádiva que concedemos a nós mesmos. Não, romantizo o que aconteceu. A traição deixou cicatrizes que nunca desaparecerão completamente. Há dias em que ainda acordo com a imagem deles no escritório. Dias em que a desconfiança retorna sorrateira. Mas escolho, a cada manhã, não deixar que o passado defina nosso futuro. Muitas pessoas da cidade não entenderam minha decisão de perdoar, de reconstruir. Eu jamais aceitaria de volta, dizem algumas amigas quando pensam que não estou ouvindo. Outras me olham com pena, como se minha escolha fosse fraqueza, não força. Não me importo mais. Aprendi que cada um tem suas batalhas internas, suas próprias jornadas de dor e redenção. O câncer de Gabriel está em remissão há quase 2 anos, mas sabemos que a sombra da recidiva sempre estará presente. Essa consciência da fragilidade da vida nos ensinou a valorizar o presente, a não adiar conversas importantes, a expressar amor e gratidão enquanto podemos. Mariana eventualmente se mudou para Recife, onde abriu sua própria empresa de design. Mantemos um contato cordial, principalmente em datas comemorativas. Não somos mais melhores amigas, nem jamais seremos novamente, mas há um respeito mútuo que surgiu das cinzas da traição. Ela é madrinha de Miguel, uma decisão que surpreendeu a muitos, inclusive a ela mesma. Renato se casou com a enfermeira e se mudou para São Paulo, como havia planejado. Ocasionalmente recebemos cartões postais de suas viagens, sempre endereçados à família Silva. Ele encontrou seu próprio caminho para a felicidade, assim como nós encontramos o nosso. Dona Cecília, minha sogra, nunca soube de todos os detalhes do que aconteceu. Aos 82 anos, ela continua fazendo seus quitutes e dando conselhos sobre a criação dos netos. O segredo de um casamento longo, ela sempre diz, é saber perdoar. Olho para Gabriel quando ela diz isso, e compartilhamos um sorriso cúmplice. Se ela soubesse o quanto suas palavras carregam verdade. Hoje, enquanto escrevo estas palavras, Helena completa 5 anos. É uma menina vivaz, curiosa, com os olhos do pai e minha teimosia. Miguel, aos 2 anos, já mostra sinais de um espírito aventureiro. Observo meus filhos brincando no quintal, sob a sombra das árvores que plantamos quando compramos esta casa, e sinto uma gratidão profunda pela jornada que me trouxe até aqui. Não acredito que tudo acontece por uma razão, que a traição e a doença foram testes divinos ou lições necessárias. Prefiro pensar que são simplesmente partes da complexidade da vida humana. Erros, dores, escolhas, consequências. O que importa não é o que nos acontece, mas como escolhemos responder. Escolhi não ser definida pela traição, não deixar que a mágoa se tornasse minha identidade. Escolhi, depois de muito sofrimento e reflexão, dar uma segunda chance, não apenas a Gabriel, mas a mim mesma. Uma chance de redefinir o que significa amar, perdoar, seguir adiante. Esta não é uma história sobre uma traição superada ou um casamento salvo. É uma história sobre descobrir força onde só havia dor, sobre escolher conscientemente o caminho a seguir, mesmo quando todos os caminhos parecem impossíveis. É sobre aprender que o coração humano tem uma capacidade extraordinária de se reconstruir, mesmo depois de completamente despedaçado. Não sei o que o futuro nos reserva. Gabriel continua fazendo exames regularmente, sempre com aquela ansiedade subjacente de quem já encarou a própria mortalidade. Eu continuo trabalhando como professora na universidade, encontrando propósito em orientar jovens mentes. Juntos, continuamos navegando as águas por vezes turbulentas da vida familiar. Há dias em que tudo parece perfeito. Um piquenique no jardim,
Risadas ao redor da mesa de jantar. Helena e Miguel adormecidos entre nós na cama após um pesadelo. Há outros dias em que a sombra do passado retorna, em que me pego observando Gabriel com desconfiança quando ele se atrasa ou quando recebe uma mensagem no celular. A confiança, uma vez quebrada, nunca é completamente restaurada. Mas aprendi a viver com essa imperfeição, a aceitar que o amor real não é um conto de fadas, mas um compromisso diário, às vezes difícil, às vezes recompensador. Se pudesse voltar no tempo e falar com aquela mulher grávida de 8 meses que encontrou, o marido nos braços da melhor amiga, não sei se diria para fugir ou para ficar. Talvez apenas dissesse que, independentemente do caminho escolhido, ela encontraria força para seguir adiante, para criar seu filho, para reconstruir sua vida, com ou sem aquele homem ao seu lado. A cidade de Ouro Preto continua a mesma, com suas igrejas barrocas, suas ladeiras íngremes, seus moradores que conhecem cada detalhe da vida alheia. As procissões continuam passando sob nossas janelas, marcando o ritmo do tempo com seus cânticos antigos. Helena agora frequenta a mesma escola onde estudei quando criança, caminhando pelas mesmas ruas que percorri. Há uma continuidade reconfortante nesse ciclo, uma sensação de pertencimento que transcende os dramas pessoais. No fim das contas, talvez seja isso que importa. Não a perfeição, mas a perseverança. Não a ausência de dor, mas a capacidade de crescer através dela. Não um final feliz como nos contos de fadas, mas momentos de felicidade genuína em meio às complexidades da vida real. Quando as pessoas me perguntam como consegui perdoar, como reconstruir meu casamento após tamanha traição, nunca tenho uma resposta simples. Não foi um momento único de decisão, mas um processo longo e doloroso, cheio de avanços e retrocessos. Não foi por amor incondicional ou por medo da solidão, mas por uma escolha consciente de apostar na possibilidade de redenção. A dele e a minha própria. Olho para minha aliança, agora acompanhada por um novo anel que Gabriel me deu no nascimento de Miguel. Não são apenas joias, mas símbolos de uma jornada que me mostrou quem realmente sou quando todas as certezas são abaladas. Descobri uma força que não sabia possuir. Uma capacidade de perdão que me surpreendeu. Uma determinação feroz de construir a vida que quero, independentemente dos obstáculos. Esta é minha história. Não uma história de vitória ou derrota, traição ou redenção, mas simplesmente a história de uma mulher que encontrou seu caminho através da tempestade. Uma mulher que aprendeu que as cicatrizes não são apenas marcas de dor, mas testemunhos de cura. Uma mulher que escolheu, acima de tudo, ser autora de sua própria vida. À medida que o sol se põe sobre as igrejas barrocas de Ouro Preto, assim como naquele domingo fatídico, reflito sobre como a vida pode mudar em um instante. Como podemos perder tudo que julgávamos seguro e ainda assim seguir adiante. Como o coração humano, apesar de toda a sua fragilidade, possui uma resiliência extraordinária. Este é o verdadeiro milagre. Não que conseguimos evitar as tempestades da vida, mas que aprendemos a dançar na chuva. Não que evitamos a dor, mas que permitimos que ela nos transforme em versões mais sábias, mais compassivas, mais autênticas de nós mesmos. E enquanto Gabriel chama os filhos para o banho e o cheiro do jantar preenche nossa casa, sei que este é o meu lugar, por enquanto. Não porque o destino assim determinou, não porque não tive escolha, mas porque eu escolhi. E nessa escolha, encontrei minha libertação. Há certos momentos, quando observo minha família reunida na sala, entre risadas e histórias compartilhadas, que sinto uma paz que jamais pensei ser possível novamente. Não é a felicidade ingênua de antes, mas algo mais profundo, mais consciente. Uma alegria que coexiste com a dor, que reconhece a imperfeição da vida e ainda assim escolhe celebrá-la. Em uma cidade histórica como Ouro Preto, onde cada pedra conta uma história de séculos, minha própria história pode parecer insignificante. Apenas mais um drama humano entre milhões. Mas para mim, representa tudo. Minha queda, minha luta, minha recuperação. Minha capacidade de olhar a traição nos olhos e dizer: você não me definirá. E talvez seja essa a maior lição de todas. Que somos mais do que os piores momentos de nossas vidas. Mais do que as piores coisas que nos acontecem ou que fazemos a outros.
Somos seres em constante transformação, capazes de criar significado mesmo a partir das experiências mais dolorosas. Então, para aquela mulher que agora lê estas palavras, talvez passando por sua própria tempestade, quero dizer: há luz depois da escuridão. Não necessariamente da forma como você imagina, não necessariamente seguindo o caminho que você planejou, mas a luz, a renovação, há a possibilidade de uma vida que, embora marcada pela dor, não é definida por ela. E isso, no fim das contas, é tudo o que podemos pedir. Não um caminho sem obstáculos, mas a força para superá-los. Não um amor sem falhas, mas a sabedoria para distinguir entre o que pode ser reconstruído e o que precisa ser deixado para trás. Não uma vida sem cicatrizes, mas o entendimento de que às vezes são justamente essas cicatrizes que nos tornam quem somos.